aqui nesse climinha de festa junina, porque o isolamento tirou a festa junina de mim, mas eu não tiro a festa junina da minha vida com meu chazinho quentinho de abacaxi cortelã. Ai, meu Deus, como eu amo esse frio. E hoje, gente, a gente vai estudar o sistema endócrino, nossos hormônios. E só de pensar que a gente vai estudar o sistema endócrino, é liberado aqui, ó, serotonina. A serotonina é muita felicidade. O sistema endócrino, ele é composto pelas glândulas endócrinas, ou seja, as glândulas que produzem hormônio. Mas o que é hormônio? Existem duas maneiras do corpo se comunicar: através de uma mensagem elétrica e através de uma mensagem química. A mensagem elétrica a gente vai estudar lá no sistema nervoso. A mensagem química, a característica dela é que ela é mais lenta do que a mensagem elétrica, mas ela vai funcionar como um mensageiro. É como se um órgão mandasse mensagem no WhatsApp para o outro órgão através desses hormônios, desses mensageiros do corpo. Isso ocorre com o objetivo de manter um equilíbrio no corpo, ou seja, uma homeostase. Tá todo mundo se comunicando e fazendo o possível para deixar o corpo da melhor forma. Os hormônios, eles podem ser feitos de lipídios ou de proteínas. Mas uma característica de todos os hormônios é que eles são extremamente específicos. Ele só vai servir para comunicar aquele órgão. Ele vai encaixar naquela célula. Ele serve como uma chave fechadura. Então ele é liberado na corrente sanguínea, ele vai correr o corpo todo e quando ele chegar naquele órgão, naquela glândula que ele precisa avisar, ele vai ter um encaixe perfeito nela. E quando isso ocorre, a glândula, a célula vai se comportar de uma maneira diferente. São várias as glândulas e órgãos do corpo que produzem hormônio. Algumas delas, grande parte delas na verdade, tem muito mais função do que só produzir hormônio. Então tá aqui, ó, uma listinha para vocês de todos esses órgãos. Mas assim, gente, os hormônios, eles não trabalham sozinhos, eles têm ali toda uma linha de comunicação muito louca no corpo. Então, um hormônio é secretado aqui, avisando a outra glândula que tem que secretar outro hormônio ali, e o outro hormônio, ele inibe a secreção de outro hormônio. É uma coisa de louco, é uma teia aqui dentro. Mas o que acontece? Existe um processo que chama retroalimentação ou feedback. O corpo, ou os hormônios, eles podem funcionar como um feedback positivo ou um feedback negativo. O que isso quer dizer? Quando eu falo que tem um feedback negativo, é porque quando um hormônio é secretado, ele vai inibir o outro hormônio. Quando eu falo que ele tem um feedback positivo, o que quer dizer é que um hormônio que está sendo secretado pode estimular a secreção de outro hormônio. Então, quanto mais desse aqui, mais desse aqui. Aí no negativo, quanto mais desse aqui, menos desse aqui. Entenderam? Fácil, gente, fácil. Positivo aumenta, negativo diminui. Olha só que baba. Então vamos começar esse estudo das glândulas endócrinas com as glândulas mestres, que são a hipófise e o hipotálamo. Eles têm esse nome, eles são conhecidos como glândulas mestres porque eles ficam bem aqui no sistema nervoso central, então eles recebem todo o estímulo e eles que mandam as outras glândulas. Então os hormônios que eles secretam é que vão acabar controlando várias das outras glândulas endócrinas do corpo. Ele é o líder mor. Essas duas glândulas, elas ficam bem no centro ali do sistema nervoso central. Então, se você traçar uma linha aqui e outra aqui, quando essas linhas se encontrarem, é ali que a gente tem a hipófise e o hipotálamo. Vamos ver agora para que elas servem. Vamos começar então com o hipotálamo. O hipotálamo, ele vai ter uma ligação direta ali com a hipófise posterior. A gente já fala da hipófise daqui a pouco. Ele é responsável pela produção de dois hormônios, que é a ocitocina e o ADH.
A ocitocina ela está diretamente ligada à contração uterina. Então, na hora do parto, é ela que é a responsável por facilitar o parto. Se o útero está contraindo, é mais fácil do parto ocorrer. E ela também tem uma ligação direta com a amamentação. Ela que estimula as glândulas mamárias a produzir leite. O que você quer, filha? O que você está fazendo aqui? Coisa linda. Além disso, ela tem relação com o prazer sexual e também com o vínculo de afeto. Quando a mãe tem o seu filho, a ocitocina ela é liberada em tanta quantidade que, além de ajudar na produção do leite, do parto, também cria um afeto com o filho. Sabe aquela paixão monstruosa que as mulheres têm depois que ela acaba de ver a criança, toda aquela emoção? Ela é causada pela ocitocina, ela tem um grande poder no corpo. E não só em relação a mãe e filho, também tem muita relação entre as pessoas. A ocitocina é liberada quando quando você fala assim, nossa, a química bateu com aquela pessoa ou não bateu? É a liberação de ocitocina. Ela ajuda a trazer esse vínculo afetivo entre você e outras pessoas. E ela também foi comprovado que é liberada no toque. Então, pequenos toques quando você está conversando com alguém, não fica cutucando insuportavelmente, né? Eu tô falando daquele toquinho de oi, tudo bem? Posso ajudar você? Esse toquinho faz com que estimule o hipotálamo a liberar esse hormônio. Olha só que interessante. Vocês lembram quando a gente estudou lá o sistema excretor, que tinha um hormônio que chamava ADH, que quando a gente bebe muito álcool, esse hormônio é inibido e faz com que o rim secrete muito líquido? Então a gente acaba desidratando, que é o responsável por dar ressaca. Vocês lembram disso? Pois é, o ADH é produzido lá no hipotálamo. Olha só que coisa. Então o hipotálamo está percebendo lá que o seu corpo ele está sofrendo algum nível de desidratação, ele vai começar a liberar esse hormônio, o ADH, na corrente sanguínea, vai chegar até os rins e falar, ó, rim, segura as pontas aí, tá perdendo muita água. E o rim vai parar de secretar água para aumentar a pressão sanguínea e manter ela dentro do corpo. Existe uma doença que chama diabetes insípidos. Essa doença não vai fazer com que o hipotálamo secrete esse hormônio ADH. Então a pessoa ela vai eliminar muita água pela urina diariamente, coisa de 15 litros por dia. E a única maneira que ela tem de resolver isso é beber muita água. Então o dia todo ela está urinando e bebendo muita água para conseguir não desidratar. Olha só como esse hormônio é importante pra gente. Bom, antes de ser liberado na corrente sanguínea, esses hormônios produzidos pelo hipotálamo, eles são enviados lá para a hipófise, que fica ligadinha, gente, é um do ladinho do outro. E a hipófise, vocês vão ver na imagem, que ela é liberada, ela é dividida em duas porções, parece um saquinho mesmo. O lado anterior, né, que fica mais para frente, e o posterior, que fica mais atrás. Então o hipotálamo vai mandar os hormônios que ele produz lá para o lado posterior. E de lá é liberado para o corpo. Adenohipófise ou hipófise anterior, que é aquele lado que fica mais para frente, entendeu? Anterior, posterior. A posterior recebeu o hormônio do hipotálamo. Agora, a anterior, ela vai secretar também alguns hormônios muito importantes para o nosso metabolismo. Temos o adrenocorticotrópico ou o ATCH, também conhecido. Ele é um hormônio que a hipófise anterior vai liberar e vai mandar lá para as glândulas adrenais. E ela também é responsável pelo controle hídrico do corpo. Temos também o hormônio somatotrófico ou GH, também conhecido como hormônio do crescimento. Olha só como é fácil decorar esse, gente. Ele é o responsável por estimular o crescimento de ossos e músculos. E a gente vai ter picos desse hormônio no longo da nossa vida, né? Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, que a gente cresce muito rápido, esse hormônio é liberado
em grande quantidade. Já quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando adulto, ele ainda é liberado, mas em menor quantidade. Quando a gente tem um descontrole da liberação desse hormônio, ele pode causar alguns problemas no crescimento da pessoa. Por exemplo, se esse hormônio é secretado em excesso, se mesmo depois dos 18 anos a pessoa continua secretando muito do GH, isso vai causar um fenômeno que chama gigantismo, que é aquelas pessoas que crescem muito, que têm, nossa, 2,5 metros de altura, ossos muito largos, membros muito largos. E tem também o contrário. Tem aquelas pessoas que secretam muito pouco. E esse fenômeno é conhecido como nanismo. A pessoa não desenvolve. Mas para o nanismo, hoje em dia, já existe tratamento. Então, quando já é diagnosticado o nanismo, que ela não está produzindo o hormônio GH, ela começa a tomar esse hormônio. Então, ela consegue crescer normalmente. Lógico que com todo aquele controle hormonal que o endocrinologista vai passar para ela, né? A gente não pode tomar isso por conta. Temos também o FSH, conhecido como hormônio folículo estimulante. É ele que vai estimular a formação dos gametas, dos óvulos, dos espermatozoides. Mas essa relação hormonal a gente vai estudar lá no sistema reprodutor, tudo bem? Junto dele a gente também tem o LH, hormônio luteinizante, que também vai estimular a produção de óvulos e espermatozoides. Um tá ali ligadinho no outro, a gente vai ver isso depois. Prolactina, lactina, lacto, leite. O que esse hormônio faz? Sim, ele ajuda, ele vai auxiliar na produção de leite. Além disso, ele vai ter outras funções também. E temos também a TSH, hormônio tireotrófico. Esse hormônio é que vai ser enviado lá para a tireoide e vai falar para ela para produzir o T3 e T4. Mudando de glândula agora, a gente vai falar da glândula tireoide. A tireoide é uma glândula localizada aqui no pescoço. Eu já não tenho mais, olha só a cicatriz que eu tive que tirar por causa de um nódulo, mas enfim. Tô dando meu jeito, tomando meus hormoninhos aqui todo dia de manhã e tá tudo certo. Essa glândula ela é responsável por secretar o hormônio T3 e o hormônio T4 para controlar o metabolismo. Então, conforme o TSH é produzido aqui na hipófise, então a hipófise está falando, nossa, o metabolismo está muito lento, precisa acelerar. Ela libera TSH que vem aqui para a tireoide e a tireoide sabe agora que precisa produzir mais T3 e T4. E esses dois hormônios vão fazer o metabolismo subir. Só que assim, existem duas doenças que são ligadas a essa produção hormonal, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Qual a diferença? Hiper, muita produção de hormônio. É quando a tireoide está produzindo muito T3 e T4 e está fazendo o metabolismo da pessoa subir demais. Mas tudo tem um equilíbrio, né, gente? Quando o metabolismo sobe muito, a pessoa não consegue mais prestar atenção, ela perde esse foco que ela tem das coisas, o olho dela fica saltado, ela não consegue dormir bem, ela fica muito irritada, ela tá o tempo todo acelerada, ela tem que liberar energia, então não é muito bom. E ela também, por consequência, ela acaba emagrecendo. Se tem muito metabolismo, tá usando mais energia, né? Tá utilizando muita glicose, muito lipídio para conseguir transformar essas moléculas em energia, consequentemente a pessoa tende a emagrecer. E também tem o hipotireoidismo. Hipo, pouco, produção menor da quantidade de T3 e T4. E vai acontecer o oposto. Então o metabolismo vai desacelerar, a pessoa vai ficar lenta, sonolenta, também não vai conseguir trabalhar. Não é uma questão de preguiça, ela não tem vontade. Por consequência, ela acaba engordando, porque se o metabolismo está menor, vai acontecer o oposto. Não vai produzir mais tanta energia e isso vai tender a acumular.
Agora, aqui uma coisinha interessante, curiosidades. Chama T3 porque na molécula desse hormônio ele tem 3 átomos de iodo. E chama T4 porque na molécula desse hormônio tem 4 átomos de iodo. Iodo, gente, ele é muito ligado à tireoide. A tireoide precisa do iodo para conseguir produzir os hormônios dela. Quando você se alimenta de comida que tem pouco iodo, o que vai acontecer? A tireoide ela vai se esforçar muito para trabalhar, mas ela não vai conseguir trabalhar bem porque ela precisa desses átomos para conseguir produzir o hormônio dela. Isso vai gerar um fenômeno que chama bócio, que é onde a pessoa vai ter o aumento da tireoide, então o pescoço dela vai ficar mais largo. Isso hoje em dia é muito raro de se ver, porque o sal que a gente compra no mercado, ele é iodado, então é adicionado iodo nesse sal. Se você pegar o sal aí da sua cozinha, que você comprou, você pode ler no rótulo dele, ele vai estar falando que contém iodo. Além desses hormônios, a tireoide também produz a calcitonina. Calcitonina, cálcio, olha a ligação. Para que serve esse hormônio? Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai pegar o cálcio que está lá solto, que você tomou lá do leite ou de alguma fruta que tem bastante cálcio, e ele vai auxiliar em tirar esse cálcio da corrente sanguínea e mandar para os ossos, deixar os ossos mais fortes. Aqui nessa região, dentro da tireoide, ali bem no meio da tireoide, a gente tem uma outra glândula que chama paratireoide. A paratireoide vai produzir o paratormônio. E o que esse hormônio vai fazer? Ele vai fazer exatamente o contrário da calcitonina. Então, se a calcitonina tira o cálcio do sangue e coloca nos ossos, o paratormônio vai tirar os cálcios desse osso e vai mandar para a corrente sanguínea de novo. E esses dois hormônios, eles vão trabalhar como um equilíbrio do corpo. Mas, professora, por que eu vou querer tirar cálcio do meu osso para mandar para a corrente sanguínea? Gente, o corpo não usa o cálcio só para os ossos, ele usa para uma porção de coisas. Inclusive a cascata de coagulação, quando o seu sangue coagula, quando você machuca, ele precisa de cálcio para ocorrer. Os nossos neurônios precisam de cálcio, não é só nos ossos que ele está presente. Essa relação paratormônio e calcitonina, ela vai ser uma retroalimentação negativa, ou seja, um feedback negativo. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando o outro começa a aumentar, ele vai ter uma retroalimentação negativa, fazendo esse primeiro diminuir. Então, eles vão funcionar dessa forma. Pâncreas! O pâncreas, ele produz 2 hormônios muito importantes mesmo, a insulina e o glucagon. E esses 2 hormônios também funcionam com uma retroalimentação negativa. O que acontece? Quando você termina de comer, a tendência é que a glicose no seu sangue aumente muito rápido. E é aí que o pâncreas vai atuar. Ele vai liberar o hormônio que chama insulina, e essa insulina vai pegar essa glicose da corrente sanguínea, colocar dentro das células do fígado, transformando essas moléculas de glicose em glicogênio. O que é isso? É uma molécula grande com várias moléculas de glicose dentro. É o glicogênio, a nossa reserva energética. E vai ficar ali guardadinho dentro das células do fígado. Quando diminui muito a concentração de glicose, afinal de contas a insulina está sendo mandada e além de transformar em glicogênio, ela está mandando para as células, para a respiração celular, para você conseguir produzir energia, converter a sua energia da glicose em ATP. Como isso vai acontecendo, a concentração de glicose no seu sangue vai diminuir muito. E é aí que o glucagon entra em ação. Ele vai fazer com que o glicogênio que foi reservado pela insulina seja quebrado em glicose, liberando na corrente sanguínea de novo. Então, olha só que legal. Você comeu muita glicose no sangue, libera a insulina. A insulina vai armazenar essa glicose e vai deixar ali num nível para as células irem utilizando. A célula está utilizando, está faltando glicose no sangue,
vai diminuindo insulina e aumentando o glucagon. Lembra? Retroalimentação negativa, vai aumentando o glucagon. O glucagon vai pegar todo aquele glicogênio que foi reservado nas células do fígado, quebrar em glicose de novo, mandar para a corrente sanguínea para as células irem consumindo. Porém, algo de errado pode dar aí. Às vezes o pâncreas para de produzir insulina ou ele começa a produzir insulina em pouca quantidade, não é o suficiente para conseguir manter esse equilíbrio. Esses são os chamados diabéticos. Então tem o diabético tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o insulino dependente, é quando o pâncreas parou de produzir insulina total. E é aquela pessoa que tem que o tempo todo tá medindo a quantidade de glicose que tem no sangue e injetando insulina na corrente sanguínea, no próprio corpo. E tem o diabético tipo 2, ele ainda produz insulina, mas é numa concentração tão pequena que não é suficiente. Então ele vai ter que tomar um remedinho que vai estimular o pâncreas a produzir mais. Essa é a diferença. Glândulas suprarrenais, em cima do rim. Então a gente tem duas, temos 2 rins, as duas ficam acima do rim, temos 2 glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas são divididas, quando você faz um corte nela, ela vai ter uma parte mais escura do lado de dentro e a parte mais clara. Essa parte mais escura chama medula e a parte mais exterior, né, é chamada de córtex. Cada uma dessas camadas, dessas partes, vai produzir hormônios diferentes. A medula das suprarrenais, elas vão produzir adrenalina, também conhecida como epinefrina. Esse hormônio, ele vai acelerar o seu coração e vai fazer você ficar mais atencioso, você vai ficar prestando atenção em tudo. É quando o seu corpo percebe um sinal de perigo. Além disso, a adrenalina, ela tem uma característica de diminuir a digestão. Então, o seu corpo está percebendo que você está em um sinal de perigo. Ele não pode ficar gastando energia ou deixando você cansado porque está fazendo a digestão do que você acabou de comer. Ele para justamente e manda muita energia para os membros, então para os braços, para as pernas, para você correr. Outro hormônio liberado pela medula é a noradrenalina ou norepinefrina, também conhecido. Esse hormônio ele vai atuar como neurotransmissor. E ali também é produzido andrógeno, então testosterona, seja homem, seja mulher. Pelas nossas suprarrenais, a gente produz testosterona. É lógico, em uma quantidade muito menor do que os testículos, mas também tem uma porcentagem. Todas as mulheres, quando vai fazer um exame mais aprofundado de endócrino, ela tem uma concentração ali de testosterona. Já o córtex, ele vai produzir os glicocorticoides. O principal exemplo mais conhecido é o cortisol. Esse hormônio, ele estimula a quebra de proteínas e gorduras e a produção de açúcar, de glicose. E ele também tem uma ligação com luta e fuga. Temos também o mineralocorticoide. Esse hormônio, ele é responsável pelo controle de sódio e potássio no corpo, que é muito importante. E ele também tem uma ligação com a retenção de líquido. Olha só que coisa interessante. Quando a gente toma corticoide por muito tempo, a gente fica inchado. Retenção de líquido, olha só como as coisas se conectam. Ai, timo, a nossa timo, que é essa glândula aqui, ela é responsável por secretar a timosina e a timopoetina. Esses hormônios têm ligação com a produção de linfócitos. Linfócitos são as nossas células de defesa, então a nossa imunidade tem toda a ligação ali com o timo também. Glândula pineal. Essa glândula, ela secreta um hormônio que chama, além de vários hormônios que ela secreta um que é o mais importante, que é a melatonina. Esse hormônio, ele é secretado de acordo com a iluminação. Então, como a nossa espécie é uma espécie diurna, a gente funciona melhor durante o dia,
Essa melatonina, ela é secretada na ausência de luz. E claro, os nossos hormônios sexuais, secretados pelos testículos e pelos ovários. Pessoal, eu não vou entrar com muito detalhes nesses hormônios, porque a gente vai ver isso muito minuciosamente lá na aula de reprodução. Mas só para vocês saberem, tá? O testículo ele vai secretar a testosterona, que tem toda a ligação ali com a produção de espermatozoide na espermatogênese e também nos caracteres masculinos. E os ovários eles vão secretar a progesterona e o estrógeno. O estrógeno ele é responsável pelas características femininas e também para a produção do endométrio. Enquanto que a progesterona ela é responsável por manter o endométrio. E a placenta, pessoal, sabe a placenta? Aquela bolsa que envolve o bebezinho, ela também secreta hormônios. Ela secreta o hormônio HCG. Sabe, é aquele mesmo hormônio de quando faz o teste de gravidez. Quando ele detecta esse hormônio, vai aparecer positivo. Quando não detecta, porque não tem ali o crescimento de uma placenta. Esse hormônio ele vai atuar nos ovários para manter a produção de progesterona, ou seja, para o endométrio não cair, para a mulher não menstruar e não ser perdido esse bebê. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de estudar o sistema endócrino. Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Tudo bem? Anotem as dúvidas. Sexta-feira a gente conversa. Eu tô morrendo de saudade. E um beijo. Pode comer na aula? Tá linda. Nossa.